Como começou na mediunidade? É de família? Não, não é de família. Pelo contrário, foi uma confusão na família. A mediunidade apareceu muito cedo. Acontecimentos inusitados que ocorriam na infância e que mamãe não entendia direito e eu também não. E causou alguns aborrecimentos, até que mais ou menos de 9 a 10 anos, alguém disse a ela que me levasse à casa do senhor Tito Clemente, em Campo Grande, no Mato Grosso, que ele entendia desses fenômenos. E foi a primeira vez que eu ouvi falar de espiritismo e que eu ouvi dizer que existiam pessoas que eram capazes de falar com as assombrações, que era o nome que se dava aos espíritos, né? Para mim foi uma coisa muito engraçada isso, para minha mãe foi muito assustadora. Conte como foi então. Agora eu fiquei curiosa. Aconteciam alguns fenômenos, de eu perder o movimento. O fenômeno que foi assim, mais marcante para mim, porque eu sou daquele tempo que os pais não chamavam a atenção de seus filhos, eles olhavam e pronto, a gente já entendia que era para sumir de perto. E chegou uma senhora, eu estava estudando com um colega, chegou uma amiga da minha mãe chorando, queria conversar com ela. E eu estava sentada junto da mesa e mamãe olhou para mim e eu entendi que eu tinha que me levantar e sair. Mas as minhas pernas não obedeceram. E ela então tornou a olhar e o meu colega falou assim, vamos sair. Mas eu não conseguia, a perna não me obedecia. E a mamãe então me chamou pelo nome, aí eu já sabia que o resultado seria terrível. Mas mesmo assim, eu não conseguia obedecer. E de repente a minha boca começou a falar, a dizer coisas àquela senhora que estava ali. E no final das coisas que foram ditas para ela, a senhora ficou muito assombrada, eu escutei a minha voz dizendo, eu sou a sua sogra. E parou, então eu fiquei paralisada e tomei uma boa surra da minha mãe. Essa parte mais triste, né? Isso aconteceu muitas vezes? Algumas vezes. O que vem, a próxima pergunta. Você se tornou espírita quando? E o que é que mais te surpreendeu, aprendeu com o espiritismo? Eu não gostava dessa história de mediunidade, porque quando a mamãe começou a me levar nas reuniões, eu era muito criança ainda e as reuniões eram à noite e eu tinha muito sono. E só tinha pessoas adultas e eu, criança, no meio deles, aquilo era muito desagradável. E eu era muito católica também e gostava da igreja, sempre gostei muito da igreja. Então aquilo para mim era bem desagradável. E foi só na adolescência já, aos 16 anos, que eu me defrontei com o espiritismo mesmo. Com a mediunidade eu já tinha contato há muito tempo. Mas quando eu comecei a ouvir falar do que era o espiritismo, porque antes, para nós, era mais a assombração, os espíritos perturbadores, aquelas coisas todas. Aí, no encontro de juventude, quando eu tinha abandonado a igreja, é que eu ouvi falar do Evangelho e me encantei com a mensagem evangélica. Isso é interessante, que aí a próxima pergunta é, você é médium? Sim, sou médium. E quando se tornou oradora? Falar eu comecei a falar muito cedo. Quando eu terminei de fazer o grupo escolar, eu fui oradora da minha turma. Depois no ginásio eu fui oradora da turma também. Depois, quando me formei no curso técnico de contabilidade e no curso normal, eu fui oradora da turma. Então eu estava mais ou menos acostumada.
Mas orador espírita mesmo foi quando eu comecei a frequentar a juventude e tomar conhecimento dos encontros de jovens, onde havia concursos de oratória, e eu fui convidada a participar de concursos. E a partir daí começou a acontecer. Isso do concurso de oratória é muito interessante. A gente gravou falando a respeito mais especificamente. Vamos para as outras perguntas. O que mais surpreendeu você no Espiritismo? O que mais me surpreendeu no Espiritismo foi a forma de contato com Deus e com Jesus. Quando eu frequentava a igreja, eu tinha muito medo de Jesus. Porque na igreja que eu frequentava tinha Jesus morto dentro de uma cripta e eu tinha muito medo dele, naquela posição que ele estava. Sempre eu tinha a impressão que ele ia abrir os olhos e olhar para mim. Então eu tinha medo de Jesus e Deus então era alguma coisa bem distante. De repente o Espiritismo veio trazer um Jesus muito próximo, muito amigo, e um Deus que era um pai com quem eu poderia conversar e que ele me ouviria. Tudo isso foi tão diferente. E o estudo do Evangelho dentro da visão espírita, que não tinha nada a ver com o que eu aprendia na escola dominical, que eu aprendia na igreja. Então esse contato mais estreito e a responsabilidade que cada um de nós temos de crescer, tudo isso para mim foi algo diferente em termos religiosos. Qual o caso que mais lhe marcou nas atividades de oratória? A palavra responsabilidade é alguma coisa impressionante que nós deveríamos repetir mais vezes para nós mesmos. Quando eu comecei a falar, as pessoas gostaram da minha forma de falar, da facilidade de expressão, e eu achei interessante porque a inspiração vinha com uma facilidade muito grande. E logo eu comecei a falar nas cidades próximas de Araçatuba, naquela região, e havia um acompanhamento de pessoas. Isso estava me deixando assim, meio encantada com a história. Até que na cidade de na cidade de Marília, Lins foi onde eu comecei a falar. Na cidade de Marília, eu fui para fazer uma palestra e eu estava um tanto e quanto empolgada com a inspiração que eu tinha. E me colocaram no palco com o microfone pendurado e eu sozinha, não tinha ninguém perto, e eu comecei a falar e de repente sumiu tudo. Eu não tinha o que falar. Eu comecei a gesticular e a falar muito alto porque eu esqueci tudo. Fiquei 15 minutos ali e de repente eu parei e saí. E resolvi que nunca mais eu ia falar. Foi quando eu ouvi a palavra de Dona Benedita Fernandes e da minha mãe também, falando da responsabilidade de se estudar, de ter. Então eu teria sempre a inspiração dos espíritos, mas eu tinha que ter o meu acervo pessoal, estudar a doutrina espírita. Sua mãe disse o quê? Mamãe disse que a minha religiosidade era tão covarde assim, que bastava um dissabor para que eu abandonasse. Eu acho que o branco faz parte da oratória, né? Eu também passei por isso. Uma vez eu levantei e esqueci. Mas a minha sorte, meu pai e minha mãe estavam na mesa e começaram a fazer perguntas. Quando eles perceberam, e aí eles começaram a perguntar coisas e aí a coisa conseguiu.